Imagine uma mulher de meia idade, sentada em uma sala acolhedora, com uma expressão séria no rosto. Ela nos diz: Você já se perguntou o que acontece com as nossas memórias enquanto envelhecemos? A câmera se aproxima, mostrando um livro velho com páginas amareladas. As memórias perdidas não são apenas lembranças, são partes de nós mesmos. Ela se levanta e vai até uma mesa, onde há um relógio. O tempo é um exercício de memória. Quanto mais tempo passa, mais lembranças são esquecidas. Mas ela segura uma prancheta e começa a desenhar um gráfico. Mas há um exercício que pode restaurar essas memórias perdidas, e é apenas de 2 minutos antes de dormir. A câmera se aproxima novamente, mostrando a mulher sorrindo. Você está curioso? Vamos ver como funcionam essas memórias perdidas e como podemos restaurá-las. Nós todos temos memórias que queremos preservar, mas que parecem escapar de nossa mente. Lembra-se da última vez em que você se sentiu perdido em uma conversa com um amigo de longa data? Ou quando você não conseguiu lembrar o nome de uma pessoa que conheceu anos atrás? Essas memórias, apesar de insignificantes para alguns, podem ser fundamentais para nós. Quando pensamos em memória, geralmente nos vêm à mente as lembranças felizes e importantes que nos fazem sorrir. Mas o que acontece com as memórias menos importantes, aquelas que não são necessariamente significativas, mas que ainda assim fazem parte de quem somos? Aquelas que, apesar de insignificantes, nos fazem lembrar de onde viemos e quem somos hoje. Essas são as memórias que, com o tempo, podem se perder na neblina do esquecimento. E é aqui que começa a nossa jornada. Uma jornada que vai nos levar a explorar o mundo das memórias perdidas e de como podemos restaurá-las. Vamos mergulhar nas razões pelas quais essas memórias se perdem e descobrir que há muito mais em jogo do que simplesmente lembrar de detalhes insignificantes. À medida que avançamos, vamos encontrar respostas para as perguntas que você provavelmente está fazendo. O que é que acontece com as nossas memórias enquanto envelhecemos? E como podemos restaurar essas memórias perdidas? É hora de mergulhar nesse mundo fascinante das memórias e descobrir como podemos preservar as partes mais importantes de nós mesmos. Enquanto exploramos o mundo das memórias perdidas, é fundamental entender que a perda de memória não é apenas um problema de envelhecimento, mas também uma consequência natural do processo de aprendizado e da experiência humana. A memória é como um arquivo digital, onde as informações são armazenadas e organizadas de maneira complexa. Com o tempo, essas informações podem se perder ou ficar desorganizadas, levando a lembranças distorcidas ou esquecidas. Agora, considerem como isso se aplica quando você tenta aprender uma nova habilidade ou memória. Você pode começar com entusiasmo e dedicação, mas à medida que o tempo passa, é provável que você comece a esquecer alguns detalhes ou a confundir informações. Isso é normal, pois a memória é uma capacidade que precisa ser exercitada e cultivada. No entanto, há maneiras de melhorar a memória e reduzir a perda de informações. Um dos principais fatores que contribuem para a perda de memória é a falta de exercício mental. Quando não exercitamos a mente, as conexões neurais entre as células cerebrais podem se enfraquecer, levando a uma perda de memória. Além disso, a falta de sono e o estresse também podem afetar negativamente a memória. É como um jardim que precisa ser cuidado e regado para crescer e florescer. Se você não cuida do seu jardim mental, as informações e memórias podem se perder. Outro fator importante é a forma como lidamos com as memórias. Quando as lembranças são associadas a emoções fortes, elas podem se tornar mais duradouras e fáceis de lembrar. No entanto, se as lembranças são associadas a emoções negativas, como medo ou tristeza, elas podem se tornar mais difíceis de lembrar, ou até mesmo esquecidas. Isso é porque a mente está tentando proteger a si mesma de emoções fortes e desagradáveis. Agora, vamos explorar como podemos melhorar a memória e reduzir a perda de informações. Uma das principais maneiras é através da prática de exercícios mentais, como jogos de memória, puzzles e outros desafios intelectuais. Além disso, a leitura e a escrita também podem ajudar a estimular a memória e a manter as conexões neurais fortes. A ideia é simples. O mais você se exercita mentalmente, mais forte e saudável sua memória vai ser. Quando pensamos em memória, é comum associar a ideia de lembranças felizes ou importantes. No entanto, a memória é uma capacidade complexa que envolve muitas facetas. Uma delas é a capacidade de aprender e reter informações novas. Agora, consideremos como isso se aplica quando você precisa aprender uma nova habilidade ou conceito. Por exemplo, imagine que você está aprendendo a tocar um instrumento musical. É provável que você comece com entusiasmo e dedicação, mas à medida que o tempo passa,
é fácil se perder em detalhes técnicos ou se esquecer de como tocar uma determinada melodia. Nesse caso, a memória se torna um desafio. A mente está tentando processar informações novas e armazená-las em forma de memória. No entanto, se a informação é complexa ou requer uma grande quantidade de detalhes, é fácil se perder ou esquecer. Aqui entra em jogo a importância da prática e da repetição. Quanto mais você pratica, mais a memória se torna mais forte e mais fácil de lembrar as informações. Além disso, a prática ajuda a consolidar as conexões neurais entre as células cerebrais, o que é fundamental para a formação de memória. Outra faceta importante da memória é a capacidade de lembrar eventos e experiências passadas. Isso pode parecer simples, mas é um processo complexo que envolve muitas partes do cérebro. A memória pode ser influenciada por emoções, sensações e até mesmo pela presença de outras pessoas. Por exemplo, uma lembrança feliz pode ser reforçada pela presença de uma pessoa querida, enquanto uma lembrança triste pode ser influenciada pela presença de alguém que nos faz sentir mal. Nesse caso, a memória se torna um reflexo da nossa experiência emocional e social. Agora, considere como isso se aplica quando você está tentando lembrar um evento importante do passado. Você pode se sentir perdido em detalhes ou se esquecer de como foi a experiência. Nesse caso, a memória se torna um desafio. A mente está tentando processar informações passadas e armazená-las em forma de memória. No entanto, se a informação é complexa ou requer uma grande quantidade de detalhes, é fácil se perder ou esquecer. Aqui entra em jogo a importância da reflexão e da introspecção. Quanto mais você reflete sobre o evento, mais a memória se torna mais clara e mais fácil de lembrar os detalhes. Outra coisa importante é entender que a memória é uma capacidade que pode ser treinada e melhorada. Isso significa que, com prática e dedicação, é possível melhorar a memória e lembrar informações de maneira mais eficaz. A ideia é simples. Quanto mais você pratica, mais a memória se torna mais forte e mais fácil de lembrar as informações. Além disso, a prática ajuda a consolidar as conexões neurais entre as células cerebrais, o que é fundamental para a formação de memória. Agora, vamos explorar como a memória está relacionada às emoções e sentimentos. É fascinante notar como as lembranças podem ser influenciadas por emoções fortes, e como essas lembranças podem ser reforçadas ou enfraquecidas dependendo da nossa percepção delas. Uma das maneiras pelas quais as emoções afetam a memória é através da liberação de hormônios e neuromoduladores no cérebro. Por exemplo, quando experimentamos um evento agradável, como um casamento ou uma viagem, o cérebro libera hormônios como a dopamina e a serotonina, que ajudam a fortalecer a memória do evento. Já quando experimentamos um evento desagradável, como uma perda ou uma doença, o cérebro libera hormônios como o cortisol e o adrenocorticotropic, que podem enfraquecer a memória do evento. Outro fator importante é a forma como as lembranças são armazenadas e recuperadas. As lembranças são armazenadas em diferentes partes do cérebro, dependendo do tipo de informação e da emoção associada. Por exemplo, as lembranças do passado são armazenadas no hipocampo, enquanto as lembranças de habilidades e experiências são armazenadas no córtex cerebral. Quando estamos tentando lembrar algo, o cérebro precisa recuperar essas lembranças e reorganizá-las de acordo com a nossa percepção delas. Agora, considerem como isso se aplica quando você está tentando lembrar um evento importante do passado. Você pode se sentir perdido em detalhes ou se esquecer de como foi a experiência. Nesse caso, a memória se torna um desafio. O cérebro está tentando processar informações passadas e armazená-las em forma de memória. No entanto, se a informação é complexa ou requer uma grande quantidade de detalhes, é fácil se perder ou esquecer. Aqui entra em jogo a importância da reflexão e da introspecção. Quanto mais você reflete sobre o evento, mais a memória se torna mais clara e mais fácil de lembrar os detalhes. Outro fator importante é a forma como as lembranças são influenciadas pela nossa percepção delas. As lembranças podem ser reforçadas ou enfraquecidas dependendo da nossa percepção delas. Por exemplo, se você está tentando lembrar um evento agradável, é mais provável que você o lembre com detalhes e claridade. Já se você está tentando lembrar um evento desagradável, é mais provável que você o esqueça ou o lembre de maneira distorcida. Agora vamos explorar como a memória está relacionada à nossa identidade e autoconhecimento. As lembranças são uma parte fundamental da nossa identidade e autoconhecimento. Elas nos ajudam a entender quem somos, o que fazemos e por quê. A memória também nos ajuda a aprender com os nossos erros e a crescer como pessoas.
À medida que refletimos sobre a jornada percorrida até agora, podemos ver como as ideias se entrelaçam e se fortalecem mutuamente. A memória, que inicialmente parecia uma capacidade isolada, revela-se uma entidade complexa e multifacetada, influenciada por fatores como as emoções, a percepção e a experiência. A forma como armazenamos e recuperamos as lembranças é um processo dinâmico, que envolve a interação entre diferentes regiões do cérebro e a liberação de hormônios e neuromoduladores. À medida que exploramos essas ideias, podemos ver como elas convergem para criar uma visão mais completa e sofisticada da memória. A memória não é apenas um mecanismo de armazenamento de informações, mas sim uma ferramenta fundamental para a nossa identidade e autoconhecimento. As lembranças são uma parte integral da nossa história pessoal, e a forma como as armazenamos e as recuperamos afeta a nossa percepção de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Refletindo sobre essa jornada, podemos perceber como a memória é uma capacidade que pode ser treinada e melhorada. A prática e a repetição são fundamentais para fortalecer a memória, e a reflexão e a introspecção são essenciais para entender a complexidade da nossa experiência. A memória é uma ferramenta dinâmica que se adapta às nossas necessidades e circunstâncias, e a forma como a utilizamos afeta a nossa vida e a nossa saúde. À medida que avançamos em nossa jornada, podemos ver como a memória se torna uma chave fundamental para a nossa compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. A memória é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para aprender, crescer e se desenvolver. A forma como a utilizamos afeta a nossa vida e a nossa saúde, e a prática e a reflexão são fundamentais para fortalecer a memória e a nossa capacidade de aprendizado. Agora, podemos ver como as ideias se entrelaçam e se fortalecem mutuamente. A memória é uma capacidade complexa e multifacetada que é influenciada por fatores como as emoções, a percepção e a experiência. A forma como armazenamos e recuperamos as lembranças é um processo dinâmico que envolve a interação entre diferentes regiões do cérebro e a liberação de hormônios e neuromoduladores. A memória é uma ferramenta fundamental para a nossa identidade e autoconhecimento, e a forma como a utilizamos afeta a nossa percepção de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. À medida que refletimos sobre a jornada percorrida, podemos ver como a memória se revela uma capacidade complexa e multifacetada, influenciada por fatores como as emoções, a percepção e a experiência. A forma como armazenamos e recuperamos as lembranças é um processo dinâmico que envolve a interação entre diferentes regiões do cérebro e a liberação de hormônios e neuromoduladores. A memória é uma ferramenta fundamental para a nossa identidade e autoconhecimento, e a forma como a utilizamos afeta a nossa percepção de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. É uma capacidade que pode ser treinada e melhorada, e a prática e a repetição são fundamentais para fortalecer a memória. A reflexão e a introspecção são essenciais para entender a complexidade da nossa experiência, e a memória é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para aprender, crescer e se desenvolver. À medida que avançamos em nossa jornada, podemos ver como a memória se torna uma chave fundamental para a nossa compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. A memória é uma ferramenta dinâmica que se adapta às nossas necessidades e circunstâncias, e a forma como a utilizamos afeta a nossa vida e a nossa saúde. É um recurso que podemos explorar e desenvolver, e a prática e a reflexão são fundamentais para fortalecer a memória e a nossa capacidade de aprendizado. A verdadeira prática começa agora. É hora de explorar a nossa memória, de desenvolver a nossa capacidade de aprendizado e de crescer como pessoas. É hora de nos comprometermos a aprender com os nossos erros, a crescer com as experiências e a desenvolver a nossa autoconsciência. A memória é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para transformar a nossa vida. E a prática e a reflexão são fundamentais para fortalecer a memória e a nossa capacidade de aprendizado. A jornada da memória é uma jornada de descoberta e crescimento, e é hora de embarcar nessa aventura. É hora de explorar a nossa memória, de desenvolver a nossa capacidade de aprendizado e de crescer como pessoas. É hora de nos comprometermos a aprender com os nossos erros, a crescer com as experiências e a desenvolver a nossa autoconsciência. A memória é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para transformar a nossa vida, e a prática e a reflexão são fundamentais para fortalecer a memória e a nossa capacidade de aprendizado.